boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme a hora que vocês vão ver esse vídeo. Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão para aqueles que me der a honra de me ouvir, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, do verso 1 e 2, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O segundo versículo diz assim: ele estava no princípio com Deus. Eu já havia feito um vídeo fazendo um certo questionamento na fala de Jesus em João 14, que Jesus faz uma autopromoção, dizendo que ele era a luz do mundo, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Era uma coisa muito grandiosa, uma autopromoção muito grande. Agora, hoje eu quero apenas ver aqui no prólogo de João. Esse prólogo de João, do capítulo de João foi escrito pela comunidade joanina, e havia divisões daqueles que tinham partido de não crer em Jesus como Deus, e tinha os outros que não criam em Jesus como Deus. E estava na época do helenismo, que o Oriente se helenizou com Alexandre o Grande e trazia da Grécia todas as filosofias da Grécia para o helenismo, indagando o que era a verdade. Existe verdade? A verdade existe? Aí, os evangelistas da comunidade joanina, alguns atribuem esse evangelho a João, um discípulo de Jesus, mas tudo indica que foi um grupo de pessoas intelectuais da igreja que ou até mesmo dos pais da igreja, que intelectuais que compuseram esse livro de João com o objetivo de tirar as dúvidas dos crentes da comunidade joanina, para afirmar que Jesus era Deus, elevar Jesus à condição de Deus absoluto, de verdade absoluta e de Deus absoluto. E eles lançou mão do Gênesis, que é o Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Não havia sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse: haja luz, haja luz. Aí o evangelista de João, num trecho aqui, ele fala que Jesus era a luz que resplandecia sobre as trevas. Quando na criação, lá no projeto
da criação do Gênesis, a criação mágica, né? Que hoje nós sabemos que é evolução, tudo que está criado foi num processo de milhões, bilhões de anos, luz de evolução. Mas não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos voltar aqui para o texto aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí, mais adiante, vai falar que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, coloca Jesus na vertical. Eleva Jesus à condição de Deus. Eleva Jesus à condição de Filho unigênito de Deus, que existe desde a eternidade e que criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, esse prólogo de João foi escrito para poder, com o objetivo de elevar Jesus à condição de Deus. Os estudiosos dizem que os escritores do Gênesis, quando falam da criação, o pensamento mágico da criação, a magia da criação, que na verdade nós sabemos que foi evolução, foi processo de bilhões de anos de evolução, nada se faz de um ato mágico, mas o escritor do Gênesis não sabia, não falou de Jesus aqui no Evangelho de João. E os escritores do Evangelho de João lançou mão do início da criação em Gênesis para colocar Jesus como Filho de Deus unigênito, que foi o Criador de todas as coisas. Mais diante, no versículo 14, parte A, fala que ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E ao mesmo tempo, fala, aí Jesus lá no Evangelho de São João 14, vai dizer: quem vê a mim, vê a Deus. Então, há uma controvérsia no prólogo de João e João 14. Porque João 14 está dizendo que Jesus disse ao discípulo: há tanto tempo esteja convosco e disse que não viu a Deus. Quem vê a mim, vê a Deus. Aqui no prólogo de João diz: ninguém viu a Deus e nem verá. Mas Jesus deu-se a conhecer. Porque eles estavam querendo exaltar Jesus com a palavra logos. A palavra logos era uma palavra grega, de origem grega, que usou para um conceito da cristologia cristã para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e sua posição para com Deus Filho na Trindade. Na Trindade, tudo... como foi declarado no concílio, né,
da Calcedônia. No grego, inicialmente significava a palavra escrita ou falada, o logos, que foi usada aqui como verbo para o português, foi transmitida como verbo. Logos é de origem filosófica, razão ou princípio da inteligibilidade, e filosofia, princípio platônico, mediador entre o mundo sensível e inteligível. Justamente era o mundo de Platão. O evangelista herdou da filosofia de Platão, porque Platão acreditava em dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. Dois mundos, um mundo presente, esse que nós percebemos, e um mundo transcendental, um mundo superior, um mundo inteligível, esse mundo sensível que nós vemos e um mundo metafísico, né? Então eles usaram a filosofia platônica para compor esses dois primeiros versículos aqui. Foram lá no Gênesis, quando no Gênesis está escrito de forma mágica que todo o universo surgiu de forma mágica e que o Cristo estava lá, com Deus. O Cristo era o Filho unigênito de Deus, que foi co-criador, foi criador de todas as coisas. Então, no princípio era Deus, no princípio era o verbo ou logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é esse? É o princípio da criação, o princípio do Gênesis. O Gênesis que foi escrito pelos sacerdotes na reforma de Josias, pelos deuteronomistas. E nessa época, há uma controvérsia, segundo grandes estudiosos, antropólogos, grandes estudiosos, que havia mais de um Deus naquela época, na época do rei Josias, na época da criação, na época que eles escreveram as narrativas da criação, havia mais de um Deus, havia El Shaddai, havia Javé, havia Baal, havia a deusa Asherá, a mulher do Deus Jeová, mulher do Deus Jeová é Asherá. Então, o povo, na época do rei Josias, na reforma do rei Josias, era a época, até essa época, para o exílio babilônico, o povo judeu, o povo de Israel, o povo israelita era o povo cananita, os cananeus, que envolvia Judá e Israel, eles eram politeístas, e ao chegar do exílio babilônico, fez a reforma do rei Josias, os deuteronomistas, que passaram a adorar um Deus só, que era o Jeová. Fez o templo para adorar o rei Jeová, o
Deus Jeová. E aí eles escreveram no Gênesis, né? No princípio, aí o João recorreu lá na criação, no livro da criação, né? Do Gênesis, que o Cristo estaria lá com Deus, lá o Jesus Cristo já existia. Deu um salto teológico, o livro de João é um salto teológico de elevar o humilde mestre Galileu à condição de Deus absoluto. Elevou no Evangelho de João, no seu prólogo, elevou o humilde mestre revoltoso social, revoltoso contra o reino de Roma, que proclamava o reino de Deus em revolta contra o reino de Roma, crucificado numa cruz, derrotado na cruz. No prólogo de João, no livro de São João, no início do livro de São João, os intelectuais da igreja colocaram ele já na condição de Deus absoluto, colocando ele ao lado do Criador Jeová, do Alá, do El Shaddai, dos deuses que havia lá no início do Gênesis, que criou o homem, o universo e todas as outras coisas, segundo o livro de Gênesis, num passe de mágica, né? Muito obrigado. Boa noite.